Olá, turma! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade a tudo aquilo que estávamos vendo. Sou a professora Marilane Moraes e eu te convido a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado. E aí, você está pronto? Vamos fazer então uma revisão, isso mesmo. Vamos revisar o que vimos nas aulas anteriores. Estávamos falando sobre figuras geométricas que são chamadas de espaciais. E por que elas são chamadas de espaciais? Porque elas são tridimensionais. Mas se eu lhe perguntar, o que significa dizer, certo, que uma figura geométrica é tridimensional? Por que ela recebe esse nome? Você saberia me responder? É claro que sim, acabamos de estudar sobre isso, não é mesmo? Falamos que elas são chamadas de tridimensionais por quê? Porque elas possuem 3 dimensões, isso mesmo. Elas possuem comprimento, elas possuem largura e elas possuem altura. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês desses sólidos geométricos, dessas figuras espaciais. Olha que legal! Dentro dessas últimas aulas, falamos sobre diversos grupos que nós fomos dividindo aula a aula. Vocês conseguem se lembrar? Nós separamos um primeiro grupo, que nós chamamos de corpos redondos, e estudamos sobre eles. E quando paramos para pensar nas figuras geométricas, nos sólidos geométricos, nós temos quais? Vocês conseguem se lembrar? Nós vimos, olha só aqui, nós vimos o cone, não é mesmo? Nós vimos o cone, vimos também a esfera e também vimos o cilindro. Olha só, muito bem. Falamos desses 3 corpos redondos que rolam, é uma das suas características. Mas também vimos outros grupos. Vocês conseguem se lembrar que grupos foram esses? Muito bem, nós estávamos estudando sobre os poliedros, isso mesmo. E os poliedros, eles podem ter uma subdivisão, eles podem se dividir em prismas e em pirâmides. Vocês conseguem se lembrar disso? Muito bem, e eu trouxe aqui para vocês os prismas e as pirâmides. Olhando aqui para nossa mesa, você consegue identificar onde estão 2 exemplos de prismas e onde estão 2 exemplos de pirâmides? Vamos lá, crianças. Olhem aí na mesa, onde estão 2 exemplos de pirâmides? Estão mais à frente, estão mais atrás? Onde vocês conseguem identificar? Muito bem, estão mais aqui na frente. E quando estudamos sobre as pirâmides, nós vimos que elas possuem base. E quantas bases mesmo elas possuem? Vocês conseguem se lembrar? Vamos pegar essa primeira aqui. Olha só, aqui está a base, correto? Vamos contar os seus lados. 1, 2, 3, 4. Olha que legal! Então ela é chamada, ela recebe um nome. E vocês lembram que as pirâmides e também os prismas recebem seus nomes a partir de suas bases? Isso mesmo! Então se essa pirâmide ela tem uma base quadrada, qual seria o nome dela? Vocês lembram? Eu falei desse exemplo nas aulas passadas. Ela é uma pirâmide de base quadrangular. Muito bem. Ainda nas pirâmides, nós vimos, falamos e até contamos os vértices. Mas você consegue se lembrar o que são os vértices? Isso, criança, para você aí que já respondeu que os vértices são essas pontinhas que nós conseguimos verificar aqui nos nossos sólidos, nesse caso, nas pirâmides, mas também nos prismas é possível realizar essa contagem, não é mesmo? Muito bem, então vamos contar juntos? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. E como vimos, pela sua base ser quadrada, temos 4 vértices na base e o 5º vértice é exatamente aqui no encontro de todas as demais arestas. Muito bem. E o que são mesmo as arestas? Vocês conseguem se lembrar? As arestas são essas linhas paralelas e retas que sobem aqui. Ainda sobre pirâmides, as suas faces, que são planas e nós vimos sobre isso, elas se assemelham a que formato? Qual formato que elas têm? Nas pirâmides, estamos falando de pirâmides. Todas as suas faces serão faces triangulares. Muito bem, crianças. Parabéns para você que está lembrando aí de casa. E dentro dos poliedros, nós temos essa divisão de pirâmides. E qual é o outro grupo? Vocês lembram que nós estudamos? Estudamos sobre os
prismas. Muito bem. E eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Olhem só. Temos aqui um prisma que nós chamamos de prisma especial. E por que mesmo que ele é especial? Porque nós temos aqui um cubo, certo? Todo mundo consegue identificar? Temos aqui um cubo. E esse cubo, ele possui todos os seus lados, todas as suas faces iguais. Por isso, ele é chamado de prisma especial. Porque quando estamos falando de prismas, lembram que eu falei para vocês? Nos prismas, nós conseguimos identificar 2 bases. E é por isso que o nosso cubo, ele é chamado de prisma especial, porque qualquer uma das suas faces pode servir como base. Mas eu trouxe para vocês aqui um outro prisma, e nesse sim nós conseguimos encontrar as 2 bases. Vamos observar juntos? Olha só, você consegue saber e identificar onde está a base desse prisma? Vamos lá? Olha só, aqui nós temos a primeira base, certo? E aqui a segunda base. E essas 2 bases, elas são iguais, correto? Vamos ver, vamos contar os lados para nós sabermos qual seria o nome dado para esse prisma. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, se esse prisma tem 5 lados em sua base, qual seria mesmo o nome dado a ele? Ele será chamado de um prisma de base pentagonal. Isso mesmo, crianças. Olha que divertido, aprendemos sobre várias coisas, não é mesmo? E nós vimos aqui as pontinhas que são os vértices. Mas e as arestas? Vocês conseguem se lembrar? Não se esqueçam, as arestas são as linhas paralelas e retas. Muito bem. E agora eu quero convidar vocês para uma atividade. Isso mesmo, vamos fazer uma atividade. Eu trouxe aqui para vocês no nosso cartaz vários objetos que nós vamos já identificá-los juntos. E nós vamos separá-los em tabela. Isso mesmo. Mas o que será que vai ser pedido nessa tabela? Vamos juntos comigo, vamos observar aqui? Olha só. Nós temos aqui uma tabela com corpos redondos, certo? E os poliedros que se subdividem em prismas e pirâmides, isso mesmo. Vamos lá juntos? Vocês conseguem perceber que essa tabela, ela está em branco. Ela está em branco, muito bem. É uma tabela em branca. E o que nós colocaremos nessa tabela? Como nós vamos preenchê-la? Olhem junto comigo. Temos aqui os corpos redondos em um espaço, correto? Temos aqui os poliedros que se subdividem, como eu acabei de falar para vocês, em prismas e pirâmides. E aqui embaixo nós temos algumas figuras. Vamos identificar? Nós temos aqui, olha só, a figura de uma laranja, um relógio que possui, olha só, uma forma diferente. Aqui sólido geométrico, essa figura nos remete, vamos já identificar. Temos aqui uma árvore, também um formato diferente. Temos aqui um vasinho de planta, um cubo mágico, uma casca de sorvete, uma pilha, uma caixinha de leite e um tijolo. Muito bem. Agora nós vamos pegar cada uma dessas imagens e nós vamos classificá-las. O que for corpos redondos primeiramente? Dessas imagens aqui, olhem com atenção. Quais vocês colocariam ali na nossa tabela dentro do espaço dos corpos redondos? Lembrando, vocês lembram os corpos redondos? Eles se assemelham ao cilindro, certo? A esfera e ao cone. Temos alguma imagem que nos remetem a esses sólidos? Observem com atenção. Vamos lá? Vamos juntos? Olha só! Nós temos aqui a laranja, que nos remete aí à esfera, não é mesmo? E onde mais conseguimos encontrar exemplos de corpos redondos nessas imagens? Temos aqui a pilha, que nos lembra o cilindro, não é mesmo? E aí, tem mais alguma? Será que está faltando mais alguma imagem? Sim, muito bem, está faltando a nossa casquinha de sorvete, que nos remete e nos lembra um cone, certo? Agora vamos avançar. Vamos para os poliedros, classificando primeiro os exemplos de prismas. Vocês lembram os prismas?
Quais são os que nós estudamos? Estudamos vários, não é mesmo? Cubo, prisma de base hexagonal, pentagonal, não foi mesmo? E aí, qual dessas imagens se encaixaria nessa tabela? Prismas, vamos lá juntos? Nós temos aqui o tijolo. Muito bem. Temos aqui o nosso cubo mágico. Muito bem. Tem mais algum? Vocês conseguem identificar mais algum? Temos aqui também a caixinha de leite. Muito bem. Agora ficou fácil. Para as pirâmides, vamos lá? Foram as figuras que restaram, não é mesmo? Então, nós temos aqui essa árvore, que se assemelha a uma pirâmide de base quadrada, se você observar bem. Temos aqui esse vasinho de planta. Não vai colar. E temos aqui esse modelo de relógio. Isso mesmo, crianças. Mas não fique triste, a nossa aula ainda não acabou. Eu trouxe aqui para vocês um enigma. Vamos brincar juntos? Vamos brincar de enigmas? Mas, professora, como assim vamos brincar de enigmas? Olha só. Luísa ganhou presentes. Mas a Luísa precisa descobrir, depois dessa aula de matemática, em qual dessas caixas está verdadeiramente o seu presente. Olha que legal! Temos várias caixas aqui que fazem lembrança para cada um de nós de todos aqueles variados, sólidos geométricos que estudamos. Olha só, temos uma caixa que nos lembra um cilindro. Temos essa outra caixa aqui, olha só. Temos essa outra caixa também, que já nos lembra diretamente do que? De uma pirâmide. E essa outra caixa de base quadrada. Olha só, crianças. E agora, vamos lá, o nosso enigma, vamos ver. A Luísa, ela precisa receber o presente, mas para isso, ela só conseguirá se tiver prestado atenção em nossa aula. E para isso, vamos pegar o primeiro enigma que ela tem para solucionar. Enigma de número 1. Olha só, eu vou ler aqui para vocês. O presente... Vamos lá? O presente não está em uma caixa de formato arredondado. Muito bem. Se o presente não está em uma caixa de formato arredondado, tem alguma dessas caixas que nós já podemos descartar porque não é nela que estará o nosso presente? O que vocês acham? Se ela não está em uma caixa de formato arredondado, essa caixinha linda aqui já sai de cena porque não é nela que estará o presente de Luísa. Muito bem. Vamos para o nosso próximo enigma? Então, crianças, vamos ver agora o enigma de número 2. Bom, a caixa do presente de Luísa não se assemelha a uma pirâmide. Bom, então se não se assemelha a uma pirâmide, qual caixa nós tiraremos? Essa daqui, muito bem. Sobraram apenas 2 caixas, então vamos ao nosso último enigma. Vamos ver o que diz. Olha só, a caixa do presente tem base quadrada. E aí, crianças, qual dessas 2 caixas tem base quadrada? Muito bem, essa aqui. E aqui está o presente de Luísa. Olha só, Luísa ganhou uma boneca de pano e eu quero te agradecer pela aula de hoje. Continue estudando, acessando essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!